Bom dia, irmãos e irmãs. Se não ligar, não sai o som, né? Graça e paz. Muito bom estarmos aqui reunidos no nome do Senhor e que Ele nos tome, cada um de nós, nas suas mãos, que Ele fale aos nossos corações. Nós sabemos que nada podemos produzir sem que o Espírito Santo possa agir em nós. Então que Ele faça isso nessa manhã, que Ele abra os nossos corações, que Ele traga a revelação, que Ele nos encoraje, nos fortaleça e que a presença dEle seja com cada um de nós na nossa caminhada. Eu queria, irmãos, dar continuidade a um assunto que eu iniciei no dia 11 de janeiro, falando sobre a cruz de Cristo e a nossa, fruto de um encargo que eu tenho tido ao longo de alguns meses, né, de tratar de um grande assunto, como eu disse naquela ocasião, que é a cruz, um assunto crucial e um assunto muito importante. E eu queria ter então esse tempo de comunhão. Eu não sei ainda por quanto tempo e nem por quantas vezes, mas enquanto o Senhor estiver assim nos guiando, a gente pretende continuar. E pensando também que é muito importante, irmãos, para a nossa vida, não só a nossa vida espiritual, mas principalmente na nossa vida espiritual, é termos conceitos corretos a respeito das coisas. Porque quando temos conceitos corretos e quando cremos nestes conceitos, a nossa vida é dirigida e guiada por esses conceitos. Então a cruz é um assunto muito importante, no qual, ou a respeito do qual a gente, né, tem que ter conceitos corretos, conceitos bíblicos, e a gente quer então caminhar passo a passo, vagarosamente, sem pressa, para que o Senhor então tenha a oportunidade, através do Espírito Santo, de falar aos nossos corações e trazer iluminação na nossa mente, no nosso coração e no nosso caminhar. Então, pensando nessa questão de compreendermos esse assunto a respeito da cruz, porque cremos, e creio eu, irmãos, que essa compreensão, ela vai então nos ajudar a caminhar em direção ao crescimento e à maturidade que temos desejado. É um caminho que o irmão Thomas também tem trilhado, né, abordando o Cântico dos Degraus, de uma certa forma também ele aponta para este crescimento, né? E esse assunto também assim está bastante ligado a isso, né? E não somente nós, eu creio que desejamos crescer e amadurecer, como este é o desejo do Senhor para com cada um de nós. Então que o Senhor haja com graça, com misericórdia, e que o Espírito Santo dele esteja fazendo isso conosco nessa manhã. E assumindo então, irmãos, que no dia 11 de janeiro passado eu fiz uma breve introdução a esse assunto, a gente vai tentar dar continuidade hoje, né? E só quero fazer um pequeno início aqui, dizendo o seguinte: logo que eu terminei no dia 11, então, quando eu falei a respeito da cruz de Cristo e da nossa cruz, alguém me abordou logo após a reunião e me fez uma pergunta, né? Ela falou o seguinte: Sérgio, então, tendo em vista o que você falou, é correto, ou, né, eu estou deduzindo que não é correto nós falarmos que tal pessoa é a minha cruz? Eu acho que cada um de nós já deve ter pensado alguma vez na vida, eu tenho uma
tal pessoa que é a minha cruz que eu tenho que carregar, né? Então essa pessoa me abordou e falou, ó, que bom que ela pensou, né? E falou, Sérgio, pelo que você falou, então acho que não é correto fazer isso, ou pensar assim, né? E como é que vocês acham que eu respondi? Sim, não, talvez. Não precisa responder não, é só para vocês pensarem, né? Para tentar então fundamentar um pouquinho a minha resposta, vamos ler alguns textos. O primeiro deles está em Mateus 26, versos 39 até o 42. Mateus 26, 39 até o 42. Uma passagem que a gente conhece, mas só para a gente relembrar um pouquinho. O Senhor Jesus está aqui no Getsêmani. Fala, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Então aqui nesse texto a gente vê o nosso Senhor orando ao Pai, logo antes dele ir para a cruz, e esta foi a oração de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E depois de ter orado, né, no verso 42, ele fala, bom, já que, né, na comunhão com o Pai, ele entendeu que o Pai não deu o sinal verde para ele, que ele poderia passar o cálice sem que ele o bebesse. Então Jesus fala, já que essa é a sua vontade, Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 2. Uma outra situação. Versos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Adão no jardim do Éden, antes da queda. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui a gente tem o mandamento do Senhor para Adão. E aí vamos ler no capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui a gente vê uma outra situação, Deus dando uma ordem, né? E Eva, e também depois Adão, né? Sabendo e ouvindo do mandamento de Deus, desobedeceu. Um contraste, né? Vontade de Deus, que lá em Mateus nós vemos o Senhor Jesus. Pai, já que não é possível, seja feita a tua vontade e não a minha. E aqui a vontade de Deus não é obedecida. Mais um texto agora em Mateus capítulo 21, a partir do verso 28.
uma parábola, agora contada pelo Senhor Jesus. Mateus 21, 28. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O ponto que eu queria enfatizar aqui é essa questão. 2 filhos, todos os 2 recebem a mesma ordem. Um diz: eu vou, e não vai. O outro diz: eu não vou, e depois, arrependido, foi. Essas 3 porções, irmãos, falam para nós da vontade do Pai e da nossa reação a esta vontade do Pai. Aqui nesse último texto, nessa parábola que Jesus conta, então, qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? E por que eu estou falando e lendo essas três porções? Eu queria tirar um princípio aqui, então, relacionado à cruz. Eu vou até ler aqui para que eu não me perca. Então, os irmãos prestem atenção. Então, quando aquela pessoa me perguntou se é correto ou não é correto eu falar que tal pessoa é a minha cruz, eu queria propor, então, o seguinte pensamento. A cruz de Cristo, e a nossa cruz também, está totalmente ligada à vontade de Deus. Não existe cruz fora da vontade de Deus. Toda cruz, ela está necessariamente ligada à vontade de Deus. Então, a cruz está totalmente ligada à vontade de Deus e deve ser voluntariamente escolhida. Outra característica. A cruz nós escolhemos. Porque em todas as 3 situações que nós lemos, a pessoa teve que dizer: eu vou obedecer ou eu não vou obedecer. Ela tinha a possibilidade de obedecer ou não, de se dobrar diante da vontade de Deus ou não. Deve ser voluntariamente escolhida. Não são pessoas nem situações. A cruz não são pessoas nem situações, mas é uma atitude nossa, que ao discernirmos a vontade de Deus diante de pessoas e de situações que são administradas pelo Espírito Santo, é uma atitude, então, de voluntariamente obedecermos a essa vontade específica de Deus que se nos é apresentada em cada uma das situações. Não sei se deu para pensar um pouquinho, voltando só em pontos principais. A cruz tanto a cruz de Cristo como a nossa cruz, ela está ligada, ela anda junto com a vontade de Deus. Nós podemos obedecê-la ou não. E ela é uma atitude do nosso coração diante de pessoas e de situações que, ao percebermos pela revelação de Deus que aquela situação, aquela pessoa é a vontade de Deus para nós naquele momento, nós dizemos então: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Se está muito ainda complicado para os irmãos, não se preocupem, a gente vai andar por esse caminho, eu creio que muitas vezes ainda à frente, tá?
E o Senhor, através do seu Espírito, através da sua palavra, há de trazer e de revelar essas coisas ao nosso coração, para que nós saibamos como andar diante dele. Então, só dando essa pequena introdução, um pouquinho disso nós falamos na reunião passada, e a gente vai prosseguir então nessa caminhada com esse tema central da cruz, e eu quero voltar agora então a Mateus 16, que, vamos dizer assim, vai ser o nosso texto base, versos 24 até o 26. Mateus 24, ou Mateus 16, 24 até 26. Onde o Senhor disse aos seus discípulos: se alguém quer, olha aqui, quer, é a vontade, vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então o Senhor aqui, ele instrui e convida os seus discípulos, né? O texto de Mateus diz bem claramente que o Senhor, voltando-se para os seus discípulos, ele os convida, né, a andar, a seguir o mesmo caminho que Jesus Cristo já estava seguindo nessa ocasião. Nós dissemos no dia 11 que Jesus, ele começa a trilhar o caminho da cruz a partir do momento que ele desce dos céus, se faz carne, e ele vive, ele nasce nessa terra e começa então a viver a sua vida humana, e ele vai terminar este caminho da cruz lá na cruz, sendo sacrificado por causa de cada um de nós. E depois então de ser morto, ser sepultado, ele ressuscita, e depois de algum tempo ele retorna aos céus, né? Neste momento aqui, o nosso Senhor vira aos seus discípulos e fala: quem quiser seguir após mim, a si mesmo se negue. Então, venham junto comigo trilhar esse caminho da cruz, porque eu já estou trilhando, e eu sou o precursor e estou à frente de vocês, mas agora eu convido vocês para virem atrás de mim. Sigam o caminho que eu estou seguindo. Caminho da cruz, que envolve a vontade de Deus e que envolve uma escolha voluntária da nossa parte. Então, o convite é para que nós desistamos da nossa própria vontade, da nossa mente e das nossas emoções. Então, quando a gente fala de vontade de Deus, todo o nosso ser, ou a gente pode dizer a nossa alma, e é por isso que Jesus fala: a si mesmo se negue, negue a sua alma, que é composta então pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, e de certa forma até pelo nosso corpo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, faça a minha vontade. Simples, né? O duro é fazer. Então, se nós temos ouvido o chamado de Deus com relação a tomarmos a nossa cruz e exercitamos a nossa vontade e colocamos na nossa mente, na nossa alma, como Jesus Cristo, que a partir de um determinado momento, a Bíblia fala que ele, no seu semblante, ele demonstrou uma decisão muito clara de ir para Jerusalém, que na verdade seria ir para a cruz. O Senhor nos convida agora para que nós também tenhamos o mesmo sentimento, a mesma decisão, e que eu não sei como é isso, irmão, mas que nós demonstremos no nosso semblante, no mais íntimo do nosso ser, a decisão de
irmos para a cruz e seguirmos após o Senhor. E se temos aceito esse convite, se cada um de nós já ouviu esse convite do Senhor e dissemos, sim, Senhor, a minha proposta é que, a partir deste momento, como foi na vida dos discípulos, né? A partir do momento que nós já decidimos isso, partindo da nossa experiência de conversão, lá atrás, quando um dia nós ouvimos do Senhor e ouvimos do Evangelho e dissemos, puxa, eu quero isso para a minha vida. Partindo deste momento, né, que nós consideremos passo a passo, como eu falei, sem pressa, as dificuldades que se nos apresentam nesse caminho. Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas dificuldades? O que tem nos impactado? O que tem nos segurado? O que tem nos atrasado? Então esse é o caminho que eu gostaria de andar e pensar junto com os irmãos. E assim o Senhor seja gracioso para conosco. Então, duas questões. Se já decidimos. Segundo, assumindo que agora, porque no passo e no momento onde estamos, né, como filhos de Deus, então algumas coisas que eu acho que já é a nossa experiência, assim espero que ela realmente seja. Nós já ouvimos o Evangelho e cremos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, em tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz. Então eu creio que isso, nós temos clareza e temos crido nisso, né? Outra coisa, nós temos crido que fomos justificados pelo precioso sangue de Jesus derramado em nosso favor. Por consequência, nós temos paz com Deus. Os nossos pecados já foram todos perdoados pelo precioso sangue de Jesus, pela sua morte na cruz. Então, irmãos, temos paz com Deus. Somos filhos amados e gerados pelo Senhor Jesus, pela instrumentalidade do Espírito Santo e pelo amor do Pai na nossa vida. Nós também já fomos batizados nas águas. Cada um de nós já deu esse testemunho para nós mesmos, para Deus, para o mundo e para todo o império espiritual do mal. Nós já fizemos esse testemunho. Mais uma coisa, nós cremos que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, habita dentro de cada um de nós. Nós ouvimos o chamado do Senhor, dizendo, vem e segue-me, e farei de vós pescadores de homens, e nos tornamos seus discípulos, assim como Pedro e os demais, e estamos dispostos a seguir o Senhor por onde quer que Ele vá, sem saber muitas vezes exatamente o que isso significa. Então, irmãos, quanta coisa nós já temos, preciosas, essenciais. Cremos no Senhor, somos filhos, fomos justificados, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, nós temos caminhado com o Senhor. Então, irmãos, partindo deste ponto, né, que graça e que misericórdia grandiosa de Deus para todos nós. Então, assumindo isso, eu queria pedir para os irmãos imaginarem um pouquinho agora, tá? Essa situação em que a gente está, e que eu estou colocando aqui, ela tem uma similaridade muito grande com quando o povo de Israel foi liberto da tirania de Faraó lá no Egito, e eles cruzaram o Mar Vermelho a pé enxuto, depois de várias e várias ações miraculosas de Deus na vida deles.
Eles foram salvos do anjo da morte através do sangue de um cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas. Faraó tinha ficado para trás e eles tinham agora à frente a participação deles na abertura do Mar Vermelho, né? Eu fico pensando, meu Deus, que coisa, né? Então, irmãos, a situação que nós nos encontramos não é muito diferente daquela que o povo de Israel se encontrava após. Então, imaginem-se vocês lá, depois de terem cruzado o Mar Vermelho, né? Presenciado tudo o que Deus tinha feito na vida deles e por eles. E agora eles têm o deserto à frente, né? E talvez esse sentimento nós tivemos com certeza no início, quando conhecemos o Senhor. E talvez no coração dos israelitas naquele momento, falou, bom, agora Egito para trás, Faraó para trás, o exército de Faraó sucumbiu no Mar Vermelho, nós temos um Deus poderoso do nosso lado, Ele se importa conosco, Ele está do nosso lado, e Ele nos chamou, nos tirou do Egito em direção a Canaã, uma terra que mana leite e mel. Então, eu imagino que, usando um termo atual, né, agora é só alegria, né? Que legal, que bênção, né? Mas vamos ler mais algumas porções da palavra, então, agora. Êxodo, capítulo 19, verso 8. Após o Senhor ter falado com Moisés lá no Monte Sinai, e ele vem trazer o recado de Deus para com o povo, verso 8, diz, então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. A prontidão, irmãos, do povo ali naquela ocasião, né? Tudo o que o Senhor falou, nós vamos fazer. Tudo que é a vontade de Deus, nós vamos fazer, né? Agora vamos para capítulo 32, verso 4, de Êxodo. Bezerro de ouro. Só vou ler o verso 4, que os irmãos acho que sabem do contexto, né? 32, 4. Este Arão, né, recebendo as coisas que o povo de Israel tinha trazido lá, os braceletes, os pendentes, né, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E nós sabemos isso, irmãos, né? E a gente olha para Israel e fala, eita, povinho de coração duro, povo incrédulo. E nós esquecemos de considerar a nossa própria experiência, né? O povo de Israel cometeu um erro aqui, que eles pensaram que ao saírem do Egito e deixarem Faraó para trás e a escravidão para trás, eles estavam definitivamente libertos de todos os seus problemas. Mas eles se esqueceram que na bagagem eles levaram alguma coisa junto com eles, que não ficou no Egito, que não era Faraó, que não era a escravidão, era o seu próprio coração, que eles carregaram com eles na bagagem. Então vamos para Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. E aqui
relembrando, né? Depois que o povo estaria na terra de Canaã, depois de 40 anos no deserto, vagueando, Deuteronômio 8, 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou ao deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos, para saberdes o que há no seu coração. O povo levou muita coisa dentro do seu próprio coração que eles não sabiam, que eles não imaginavam, e que precisou ou foi necessário 40 anos no deserto, debaixo da mão de Deus, tratando e humilhando, fazendo com que eles passassem por várias situações, para que eles soubessem do seu próprio coração, porque Deus já sabia. Não era para Deus saber o que tinha no coração deles, é para que o povo soubesse o que havia no coração deles. Estão trazendo essa experiência para nós, irmãos. Quão enganoso é o nosso coração. Quão terrivelmente mal é o nosso coração, e nós não o conhecemos. E pela misericórdia de Deus, então, Ele permite e Ele nos direciona para situações que revelam e que revelem aquilo que há dentro do nosso coração. Para que nós, conhecendo o nosso próprio coração, possamos então apresentá-lo a Deus e pedir para que Deus haja. Então, quão necessário é, irmãos, que enfrentemos os 40 anos de deserto na nossa vida, para que o nosso coração seja manifesto diante de Deus. E ele possa então ser tratado. Dizem, né, que a pior doença é aquela que nós pensamos que não temos. Que o Senhor possa trazer luz para cada um de nós. Mais um texto agora em Lucas, capítulo 22. Bastante versículo hoje, né, irmãos? Mas nada como a palavra de Deus para nos iluminar e trazer revelação aos nossos corações. 22, verso 31 até o 34. Agora, o nosso amado irmão Pedro, né? Bastante similar ao que nós lemos lá no Velho Testamento. Jesus falando com Pedro, diz a ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Senhor, tudo o que disser faremos. Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Estou pronto a sofrer. E Jesus estava falando aqui, Pedro, você não sabe quem você é, né? Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Né? Então, mais uma lição para que nós aprendamos
E o ponto, irmãos, é então quando nós formos confrontados com essas situações. Quando essas coisas acontecerem conosco, qual é ou qual tem sido a nossa reação para com o Senhor? Se nós fôssemos o Pedro aqui e o Senhor dissesse isso para nós, será que eu faria? Não, imagina, Senhor. Eu já tenho andado com o Senhor, ó. Eu sei quem o Senhor é. Às vezes, irmãos, eu vou confessar aqui, às vezes eu fico pensando, poxa, e se tivermos uma situação aí pela frente onde eu vou ser forçado a negar a minha fé? E eu tiver que escolher, ou você nega a Jesus, ou morre. E às vezes eu fico pensando, Senhor, eu vou escolher a morte. Mas muitas vezes eu penso, Senhor, eu não me conheço. Eu não sei. Senhor, me acode. Senhor, seja comigo quando essa situação, se ela acontecer. Né? Mas que eu aprenda a fazer isso, talvez não nessas situações extremas, mas nas situações do meu dia a dia. Quando, vou usar aqui um termo não tão correto, uma pequena vontade do Senhor, porque não tem pequena e grande, né? Mas um pequeno detalhe, que é a vontade do Senhor, que eu sei. Eu não preciso de uma grande revelação, eu já sei. Só que eu tenho escolhido não obedecer o Senhor. Irmãos, tudo isso que nós estamos falando tem ligação com a cruz. Percebem? A cruz nos acompanhando no nosso dia a dia, né? Sendo um princípio de vida que nós temos. Nós lemos isso no livro do irmão Fronk, né? Que ele fala lá da cruz como um princípio de vida, como uma filosofia de vida, que às vezes a gente ouve essa palavra e não gosta muito, mas como um estilo de vida que nós temos, porque já dissemos também que a cruz é eterna. Ela vem desde a eternidade passada e ela vai até a eternidade futura, porque esse é o princípio governante das relações de Deus na Trindade. Porque o Pai vive pelo Filho e para o Filho pelo Pai, e para o Pai, e o Espírito Santo pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, porque é a vontade do outro e não a minha. Esse princípio deve ser o mesmo princípio que nós precisamos ter nas nossas relações com Deus, primeiramente, mas também com os nossos irmãos, mas também enquanto caminhamos pelo mundo. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Mais um ponto ainda, irmãos. Romanos 7. Um pontinho que eu queria também tocar. Eu estou tocando, irmãos, a gente vai voltar nisso tudo, tá? Mais para frente, se Deus permitir. Mas vamos tocar em diversos pontos que eu creio que são importantes. Romanos capítulo 7, que é um capítulo também bastante lido, estudado e perscrutado. Versos 18 e 19, Paulo dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Digamos então que nós queiramos fazer e obedecer à vontade do Pai. E eu creio que muitas vezes nós queremos. Nós encontramos aqui mais uma dificuldade, que é o poder para fazer isso. Porque às vezes eu penso, como Paulo está dizendo aqui, olha, o querer fazer está em mim, mas ao tentar fazer, eu encontro em mim uma dificuldade, eu não consigo. Me falta poder, me falta capacidade, me falta algo que me permita obedecer a Deus. Então, mesmo que eu queira,
muitas vezes falta a mim o poder. Né? Então, dentro de tudo isso, irmãos, nós descobrimos também que apenas querer, apenas ter boa vontade, ter boa intenção, não são suficientes. É verdade? Nós deparamos conosco mesmos. Nós olhamos para nós e falamos, eu quero, mas eu não consigo. Então, irmãos, não sei se vocês estão percebendo, eu gostaria de ir enfrentando essas dificuldades que nós temos pelo caminho. Quais são as pedras que nós temos no nosso caminho? E como? O que é que Deus já proveu a nós para que a nossa jornada ela nos leve até aquele ponto onde Ele quer para cada um de nós? E eu vou lembrar então uma frase que eu falei também no dia 11, né? E essa frase, dita pelo irmão Andrew Murray, diz o seguinte: a cruz de Cristo nos carrega para que nós possamos carregar a nossa cruz. Então, irmãos, ao caminharmos e ao ouvirmos o convite do Senhor e ao assentirmos a este convite e ao dizermos ao Senhor, Senhor, eu quero seguir após Ti, eu quero negar a minha própria vida, não há como fazer isso sem a cruz de Cristo. Então, irmãos, a cruz de Cristo é a base, é o ponto essencial para que nós possamos carregar a nossa cruz. O Senhor não vai carregar a nossa cruz Ele mesmo, mas Ele nos dá todo o suporte, Ele nos dá toda a condição pelo que Ele operou e pelo que Ele fez na sua própria cruz. A sua cruz histórica, ela nos dá a condição e o suporte para que nós então, com base na cruz de Cristo, possamos ser carregados por ela e possamos carregar a nossa cruz. Então, isso me faz pensar que a gente precisa olhar para a cruz de Cristo de novo e aprendermos as lições e aprendermos de que forma a cruz de Cristo nos carrega. A cruz de Cristo não foi apenas suficiente para nos perdoar os pecados. Não foi apenas suficiente para nos livrar e nos libertar da condenação eterna. Tudo isso, graças a Deus, ela fez. Mas ela fez muito mais do que isso. Através da morte de Jesus na cruz, através do derramamento do sangue de Jesus, também a vida de Jesus foi liberta, foi liberada, foi disponibilizada para que nós pudéssemos agora acessar algo que nós não tínhamos, que é o quê? A própria vida de Deus, disponível dentro de nós. Então, sem a cruz de Cristo, não teríamos acesso à vida de Deus dentro de nós, nos capacitando a andar no caminho que o Senhor Jesus andou. Então, precisamos voltar um pouco mais. E para voltar um pouco mais para a cruz, nós vamos voltar lá para Gênesis de novo. O que é que Adão tinha e o que é que Adão perdeu depois que ele pecou. E o que é que a cruz de Cristo trouxe a nós? E quais são os pontos que nós precisamos prestar atenção? Eu sei, irmãos, que muito provavelmente nós já ouvimos isso e já estudamos isso. Mas eu acabei descobrindo que, às vezes, eu erro naquilo que é básico. Eu erro, talvez,
numa coisa chamada incredulidade. Eu erro em pequenos pontos que são importantes e, consequentemente, me falta vitória na minha vida e na minha experiência diária. Então, é importante que nós nunca nos esqueçamos que é a cruz de Cristo que nos capacita a tomarmos a nossa própria cruz para seguirmos após o Senhor. E se por acaso você está pensando, né? A gente podia falar, mas eu já ouvi essas coisas, né? O negócio é como é que... Eu quero saber como que isso funciona na prática, né? Porque talvez essa seja a nossa luta. Como que isso funciona? E eu, tantos anos, eu tenho me perguntado, Senhor, muito bom, eu leio na tua palavra agora. Eu vou lá, leio Romanos capítulo 6 e fico maravilhado, pois o pecado não terá domínio sobre vós. E eu falo, puxa, que maravilha. Mas às vezes eu me vejo ainda sendo dominado por determinados pecados na minha vida. E eu não tenho tido vitória sobre eles. Como funciona isso, irmãos, na nossa vida? Então nós temos dois problemas básicos, irmãos. Os nossos pecados, ou seja, as coisas que nós fazemos que desagradam a Deus, que são contrários à natureza de Deus, são contrários à santidade de Deus, são contrários ao caráter de Deus, que são os nossos pecados. Com relação aos nossos pecados, irmãos, eu acho que nós já entendemos bem, porque também a nós não resta nenhuma outra coisa a ser feito, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, quando cremos nisso, este problema que são os nossos pecados, nós falamos, sangue de Jesus me purifica, e eu tenho paz. Então, quando eu os confesso, eu tenho paz diante de Deus e com Deus. Então, esse problema, eu creio que nós já temos aprendido a lidar com ele. Mas o problema que eu acho que nós mais temos dificuldades, irmãos, é aquilo que somos. Porque um problema nós temos é o que fazemos, o outro problema é o que somos. E aí, a cruz ainda é a solução. Então nós vamos ver lá em Romanos também que quando Jesus Cristo morreu, nós também morremos. E que a sentença ou a solução para aquilo que nós somos se chama morrer. E a gente está cansado de saber também, né? Só que eu não sei quantos de nós ainda fica assim, né? Morre, mas... Ou então sobe na cruz e desce da cruz, né? Sobe na cruz e desce da cruz. Não morre definitivamente. Então, esses dois pontos, irmãos, a gente vai revisitar com passo a passo, para que a gente possa caminhar e que Deus tenha então a oportunidade de falar aos nossos corações, trazer percepção espiritual, para que o caminho da cruz nós tenhamos ele como algo prático, como algo que é real e que é acessível a cada um de nós. Meu convite, então, irmãos, aqui nessa jornada, a gente tenha como Moisés lá no deserto, quando o Senhor falou, Moisés vai, né? E deu a entender que você vai e a minha presença não vai com você. E Moisés fala, Senhor, não. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. E o Senhor, então, depois, então, tá bom, Moisés, então a minha presença vai com vocês. Que nessa caminhada nós tenhamos a presença do Senhor, a sua companhia conosco, nos trazendo revelação, nos trazendo arrependimento, nos trazendo fortalecimento,
para que realmente esta caminhada, que vamos então pensar que estamos no deserto, né? Ela tenha uma conclusão adequada nas nossas vidas, e que a posse da terra de Canaã seja algo não teórico, não doutrinário, que a gente pode até falar sobre, mas que é muito pouco experimentada por nós. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor vá junto conosco, abrindo nossos olhos, colocando então os conceitos corretos no nosso coração. Sobretudo uma fé que toma posse disso que cremos, e que o nome dele no final seja glorificado na nossa vida e na vida da igreja. Que ele há de ter misericórdia e agir com graça na nossa vida. Então é isso que eu gostaria de estar repartindo com os irmãos. Vamos ter mais uma oração. Pai, como nós mais uma vez agradecemos a Ti por Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele fez, continua fazendo e que ainda vai fazer nas nossas vidas. Continua agindo com graça e com misericórdia na nossa vida, Senhor, levando a cada um de nós a ouvir a Tua voz, a discernirmos a Tua vontade, a termos no nosso coração, Senhor, a disposição de Te obedecer. Nos dá também, Senhor, cada vez mais percepção de que a nossa esperança se encontra em Ti, na Tua pessoa e na Tua obra, na Tua vida que é indestrutível, na Tua vida que é celestial, e que aprendamos a desistir de nós mesmos, desistir das nossas vontades, desistir dos nossos próprios pensamentos, dos nossos sentimentos, Senhor, e que todos nós sejamos tomados por Ti mesmo, tomados, Senhor, pela Tua vontade, pela Tua capacitação e pela fé que o Senhor tem repartido a cada um de nós. Seja conosco, Senhor, em Teu nome pedimos e aguardamos. Amém.